Família, aparentemente nesse carnaval não é a Veveta que está no comando e sim o Bitcoin. Em menos de 7 dias, desde que eu gravei o último vídeo falando dessa possibilidade, Bitcoin já atingiu 50 mil dólares e a gente vai comentar sobre os próximos passos, possíveis correções e também oportunidades daqui para frente. Para você que possivelmente ainda não viu o carnaval acabar, mas já começaram os arrependimentos. Então segura aí, é rapidinho, tudo isso logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto, eu me chamo Mário, muito prazer caso você não me conheça. E esse momento agora no vídeo é o melhor momento para você já deixar o seu like. Daqui para frente eu começo a trazer muita informação, então você vai esquecer. Faz esse agrado aí pra gente, solta o like, a gente retribui aqui com o nosso coração de FIB. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, para eventualmente, próxima vez que o Bitcoin fizer uma grande movimentação, você não ser pego de surpresa como agora você pode ter sido pego. Dito isso, todos os nossos benefícios estão no nosso Linktree. É um link que fica aqui embaixo em todos os nossos vídeos da Liga Cripto e eu destaco aqui a nossa plataforma parceira para trade, a Bybit, seja spot ou alavancagem. Cria sua conta na Bybit com o link da Liga, que inclusive você ainda fica elegível para os nossos airdrops semanais, que a gente tem feito segundas ou quartas nas lives do Rodrigão. Então, dito isso, vamos pro gráfico diretamente. Eu vou começar aqui no gráfico diário. O Bitcoin atinge aquele patamar de 50.100, olha que bizarro, né? Eu já tinha desenhado essa linha de resistência, né, o nosso alvo em 49.880, e foi exatamente ali, tá? A nível de dólar, ponto esse que a gente encontra resistência e inicialmente, né, parece que a gente vai ser rejeitado. Mas isso não é o fim do mundo, tá? Eu queria trazer aqui uma outra ótica, pegando até como exemplo essa ultrapassagem que a gente fez na faixa dos 20 mil dólares. E por que 20 mil dólares? Porque eu acredito que, pelo menos psicologicamente falando, mas a gente também teve bastante interação em termos de toques de suporte e resistência próximo dessa faixa. Então, ó, dando uma ampliada aqui nesse momento, por exemplo, porque anteriormente, quando a gente tem a interação de preço, a gente está no momento em que a gente vai em direção ao nosso fundo de mercado. E aqui, né, a gente vem para um outro humor, né, uma outra tendência, não era, obviamente, tão clara, tão perceptível, mas aqui a gente já começava ali a fazer a nossa valorização de preço até chegar ao ponto de 50 mil dólares hoje. Mas em 20 mil dólares, por volta dessa faixa, 21, 20 mil dólares, pode reparar, de maneira semelhante, a partir aqui dos 18 mil dólares, 17, a gente já vem com uma força bem expressiva, bate aqui em 21 mil dólares, e o que que acontece? A gente fica alguns dias, tá, tentando superar, vem abaixo, encontra suporte nos 20 mil dólares ou próximo disso, e aí sim a gente encontra força para ir para um próximo estágio aqui de mercado, já mirando lá na frente os 25 mil dólares. Então, família, eventualmente não estranhem, tá? Se a gente sofrer um recuo, por exemplo, essa faixa de 44, 45 mil dólares aproximadamente, podendo ficar, tá, até um pouco acima nesse range aqui de 45.500, 46 mil dólares. Só que eu, família, particularmente, tá, e aí é perfil de cada um, eu, por exemplo, trado altcoins, tá? Bitcoin, eu até tenho ali um target de realização de preço de uma porção, fazendo um DCA, a mesma lógica de entrada do mercado eu pretendo fazer na saída. Mas, por exemplo, eu não tenho ali intenção de começar a realizar esse DCA do Bitcoin em faixas abaixo de 100 mil dólares, por exemplo. Então não faz muito sentido para mim, tá? Ah, vendi em 50 mil dólares, porque a gente não sabe se, né, no momento em que a gente atinge 50 mil dólares, se lá realmente vai ser o nosso ponto de resistência, o nosso ponto de rejeição. Para quem sabe ele voltar aos 45, 46 mil dólares, recomprar e aí surfar mais uma valorização. Eu prefiro particularmente realizar cascalho no mercado das altcoins para comprar mais Bitcoin quando ele traz, né, quando ele apresenta oportunidades para gente. E aí, essa oportunidade aqui de curto prazo pode ser algo interessante sim, mas a mais interessante para mim, a gente ainda não viu, tá? Eu particularmente não posso cravar que a gente vai ver, mas vocês vão entender aqui quando eu entrar no gráfico semanal. Bom, família, puxando aqui o indicador do Super Guppy, eu já trouxe ele em vídeos passados, mas dando aquele panorama rápido, tá? Só fazendo um resuminho. Depois que a gente sai de zonas, né, com esse azul, esse avermelhado, que é exatamente o que a gente viveu aqui, que identifica, né, fundos de mercado, um momento ali de inverno de mercado, e quando a gente inicia, né, quando a gente sai dessa faixa e vai para essa área esverdeada, depois desse ciano, tá aqui em cima, esse indicador mostra de maneira bem simples que a gente inicia ali um momento de euforia no mercado, um momento, pode chamar de bull market, por exemplo. E o que eu queria destacar aqui? Bom,
primeiro ponto é que o que a gente teve de correções no curto prazo, tá até pegando aqui outubro de 2023, pode ver que a gente vai sofrendo valorização atrás de valorização, mais assim no sentido de barras verdes atrás de barras verdes. E aqui no semanal a gente até tem essa agulhada, tá? Que foi um movimento aqui de 14, 15% aproximadamente, mas eu não acredito que a gente ainda tenha visto, depois de um momento até bem alongado de valorização, uma correção no estilo do que o Bitcoin gosta de fazer em momentos de bull market mesmo, tá? Então, voltando aqui no passado, pode reparar que depois que a gente começa, né, a gente inicia essa cor esverdeada depois desse ciano, a gente até tem ali pullbacks, a gente tem momentos de correção, a gente chegou aí abaixo das bandas aqui coloridas brevemente, o que não é muito comum aqui depois que a gente inicia esse momento de euforia, mas eu diria que a gente fez isso já anunciando ali um pré-momento da nossa crise de saúde. Então, o que eu vejo aqui, que a gente ainda não viu no momento presente, na minha opinião, são movimentações como essas, em que a gente sai de 3 mil dólares para 13 mil dólares, um movimento de 300%, mas ao mesmo tempo, e aí eu vou considerar até o fundo aqui dessa banda, não preciso ir até os 3.800 dólares, tá? Mas pelo menos uma correção de 40%, quiçá 30%, chegando aqui nesses 8 mil dólares. E tudo bem, eu estou projetando um cenário que não aconteceu, mas se a gente falar do que aconteceu de fato, tá? Principalmente pós esse grande movimento aqui de valorização, a gente teve 34%, tá? Só que o que eu aguardo, tá? Não sei dizer se vai ser agora, se a gente vai novamente em direção aos 50 mil dólares para tentar passar essa resistência mais uma vez. E é fato, tá, para mim, que tirando essa resistência de 50 mil dólares, o caminho fica bem livre, tá, ou bem mais facilitado até a faixa dos 60 e possivelmente a nossa máxima histórica. Mas voltando para o cenário de correções, olha só, depois desse movimento de 34%, e pode ter certeza que o mercado estava em franca euforia, a gente teve ali uma correção de 20%. Se a gente tivesse um movimento de correção semelhante, em torno de 20%, já levaria a gente para 40 mil dólares, o que seria uma belíssima correção. E, na minha opinião, tá? Essas correções, essas projeções que eu estou falando aqui, que não dá para cravar se vai ser de 20%, se vai ser até 40 mil dólares, 39. Tem gente que bota targets mais abaixo. Eu, particularmente, não ficaria tão confiante nisso, em correções tão longas, tá? Posso estar errado, mas a gente não pode desconsiderar o halving do Bitcoin, que vem agora em abril. E sim, às vezes a gente tem ali uma valorização de preço pré-halving, para depois vir uma correção ali, né, na realização do fato, mas isso é mais uma coisa de mercado, tá? A oferta do Bitcoin ser cortada pela metade, enquanto a demanda é crescente, constantemente crescente, é o fato mais importante para mim do que uma volatilidade de preço aqui numa variação de dólar que a gente possivelmente possa ter. Então, o que eu quero trazer aqui é, se o Bitcoin corrigir por volta de 20 a 30%, cara, essa pode ser uma das últimas oportunidades até a gente chegar na nossa máxima histórica. Porque assim, eu não vou comentar que o Bruno deve comentar mais tarde sobre o CPI, tá? Os dados do Fed, mas o que eu queria destacar aqui é esse parágrafo final em que fala a inflação rouba os holofotes do ETF do Bitcoin. Então, discute-se muito essa questão, qual vai ser o impacto para o mercado, mas a grande verdade é que por trás dos bastidores, tá? Os fluxos líquidos de ETF de ontem tiveram outro aumento massivo de quase 500 milhões de dólares, cara. Mais abaixo nós temos isso, representa 1,4 bilhão de dólares em entradas líquidas durante os últimos 3 dias de negociação. Temos agora 12 dias consecutivos positivos de entradas líquidas. Eu acho que isso você não deveria deixar passar pelo seu radar. Eu vou trazer um outro site aqui de lambuja que eu trouxe para o nosso clube de membros, tá? bitcointreasuries.net. Vai te dar todas as posições, não só de empresas, aparece aqui a MicroStrategy, mas tem empresa no Canadá acumulando Bitcoin, tem empresa na Alemanha, é Austrália, é Turquia. Aqui você consegue acompanhar a posição dos ETFs, como de empresas privadas, olha só, o Chapo, o banco de Cold Storage, que fica em Alpes Suíços, está em bunkers em Alpes Suíços, também tem a posição deles aqui, MT Gox, que vai restituir os seus clientes que foram danados, a Block One, que foi assunto, né, um dos assuntos desse vídeo dos membros, que é a criadora da blockchain da EOS, né, que também acumula Bitcoin estranhamente, e os governos, tá? China, Inglaterra, Alemanha. Então é um dado de pesquisa muito interessante para você ter em mente
quando você achar que o Bitcoin está muito caro ou quando o Bitcoin corrigiu, né, e você tem uma oportunidade de fazer um DCA, mas você acha que vai mais abaixo, porque sempre pode ir mais abaixo. Olha, eu concordo, tá? Mas eu gosto desse tipo de pensamento quando a gente está num momento de bear market, quando a gente está desenhando, tá? Ou indo em direção a um desenho aqui de fundos de mercado. Agora, depois que a gente faz esse fundo, que a gente inicia um momento ali de bull market ou de aquecimento para uma bull run, eu particularmente não gosto de ficar muito bearish, não. Acho que não faz muito sentido. E aí agora, família, só falando de altcoins rapidamente, tá? Já que a gente já falou bastante de Bitcoin, eu queria destacar que aqui, como eu falei no último vídeo, a dominância do Bitcoin, se continuar lateralizando, ou seja, pode ver que a gente está fazendo topos descendentes e fundos descendentes, então a gente está numa espécie aqui de lateralização com correção, uma tendência de baixa, mas não tão expressiva, até porque a gente chega sempre próximo aqui dessa faixa de 50,9 e encontra suporte. Então a gente pode vir um pouquinho mais abaixo, mas dentro dessa estrutura, pode reparar, Bitcoin foi para 50 mil dólares. E se a gente continuar distribuindo capital, ou seja, se a dominância do Bitcoin continuar caindo no mercado, isso vai ser positivo no curto prazo para o mercado das altcoins. O único adendo que eu faço aqui, e aí indo agora para o meu resuminho, a gente já comentou disso aqui também gráfico semanal, então atenção a altos caso cenário de correção. E aí, sem muita enrolação, o que isso significa para o mercado das altcoins? Significa que se o Bitcoin recuar 20%, isso pode causar ali uma leve instabilidade temporária, leia-se correções ainda maiores para o mercado das altcoins. Então, se você quer rodar altcoins, não tem problema nenhum, eu holdo, só saiba, né? Tenha em mente, pense, né? Faça um exercício. Essa altcoin que eu estou comprando agora no momento de euforia, ou que eu já comprei, se ela corrigir e for 40% abaixo, eu ainda acho uma boa oportunidade? Então, eu te faço essa pergunta, pode deixar aqui nos comentários, inclusive falando que a altcoin é essa, caso viesse 40% abaixo, mas eu acho que isso é importante, tá? Porque se o Bitcoin veio 40% abaixo, meu irmão, eu entro com força, eu boto meu bloco inteiro na rua. Agora, algumas altcoins, não necessariamente isso apontaria para mim ali uma excelente oportunidade. Só tenham isso em mente, tá? Eu acho muito favorável apostar no mercado de altcoins. Eu venho apostando, né? Inclusive atualizando vocês do último vídeo em que eu falei da Next, uma altcoin forte para curto prazo. Ela já saiu ali do nosso ponto de suporte, estava em 20, 30 centavos. Já subiu algo em torno de 16% e agora almeja aí algo em torno de 9, 10% de lucro ainda de cascalho, caso você tenha entrado e não realizado. A gente ainda segue aqui, tá? A nossa possibilidade clara de fundos ascendentes, tá? E realização aqui de topos ascendentes. Então ainda é uma tendência de alta, só que tenha em mente que eu estava comentando ali no gráfico semanal. Se a gente vier aqui para o gráfico diário, a gente também tem essa leitura, mas entendendo que se a gente não chegar a ir em direção a esses 40 centavos, tá? Para desafiar esse topo prévio, essa resistência prévia, o que a gente pode realizar de fato aqui é um topo descendente. Então, se a gente de fato visualizar isso, eu ficaria atento, porque a gente pode estar desenhando aqui no curto prazo uma mini tendência de baixa. Leia-se, né, nesse cenário, o Bitcoin pode corrigir também, favorecendo ainda mais esse tipo de cenário. Então é só isso, família. Tenham em mente, tá? Mas eu particularmente venho apostando no curto prazo para Next, porque segue bullish. E virando a página, tá? A GameE, que também era outra, a moeda fraca no caso, e aí leia-se, se você se sentir confortável em mercado futuro, gostar de operar em mercado de alavancagem, para mim era uma boa aposta de short. E ela, de fato, bate ali na nossa LTB e já corrige aí algo em torno de 16%. Então, bom, as oportunidades estão aí para quem quiser buscar cascalhos. Mais uma vez, eu particularmente não fico realizando, mudando de mão ali no Bitcoin. Eu aproveito para acumular mais, porque eu vejo um claro valor de longo prazo. Não me interessa ali, óbvio, interessa o preço de dólar para a realização de lucro, mas não é nesse momento, tá? É o que eu quero dizer. E isso é a minha gestão. Porque no fim, tá, família, eu vou encerrar esse vídeo com o mesmo pensamento que eu encerrei o nosso vídeo de clube de membros. Bitcoin não é uma comunidade, Bitcoin não é algo que você acredita, legaliza ou aceita. Apesar de a gente falar, não, eu acredito por longo prazo. O Bitcoin é um dinheiro sólido, em inglês eles falam hard cash, que ninguém pode controlar, emitir mais e todos vão querer um pedaço, eventualmente, até porque tem todas essas qualidades. Então é isso, família, eu vou ficando por aqui, me despedindo no site do bitcointreasuries.net, para você que ainda não anotou, anotar e fazer ali os seus estudos, dê uma olhada nessa plataforma, acho bem bacana. Volto agora só na quinta-feira e se o Bitcoin seguir lateralizando, quem sabe a gente já não tem mais oportunidades de altcoins. Então,
Grande beijo, grande abraço, família. Até a próxima. Fui.